aprendemos a respeito dele. Nós vamos entendê-lo daqui a pouco. A segunda verdade diz respeito ao Pai tão cheio de compaixão. Na verdade foram só duas, não foram três. Na verdade são três, mas eu vou me ater hoje apenas duas, porque fala também do filho mais velho. Mas eu quero hoje falar a respeito do filho mais moço. No grupo eu mandei que nessa célula eu queria falar a respeito de pecado. Porque o pecado ele me entristece tanto quando a gente pratica ou quando a gente vê os outros na prática do pecado. Eu estava lendo João e a Bíblia diz que aquele que permanece na prática do pecado é do diabo. Nós, queridos, nós pecamos, nós somos sujeitos a erros, nós somos sujeitos às paixões, mas sobre nós vem a graça de Deus, quebrando toda a lei do pecado. E a Bíblia diz em Romanos, se nós morremos juntamente com Jesus, o nosso corpo pecaminoso morreu junto, e nós vivemos para Deus, não para pecar. Aí diz, pois que permaneceremos no pecado para que a graça seja maior? De maneira nenhuma. Não é assim que acontece. Não é para permanecer no pecado. Porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça. É isso que diz lá em Romanos. E eu quero dizer a respeito do filho, eu quero me ater hoje a respeito dele. Observamos a história de um filho ingrato, rebelde e insatisfeito, mesmo em meio ao regaço do pai, mesmo em meio ao carinho do pai, mesmo em meio à casa do pai, porque se você lê esse texto, você observa que até os trabalhadores do pai dele vestiam decentemente, até os trabalhadores do pai dele tinham uma roupa boa para vestir, até os trabalhadores do pai dele eram bem cuidados, quanto mais ao filho. Então você percebe que esse cara, ele era bem mimado, ele era bem cuidado, ele tinha proteção, ele tinha alimento, ele tinha segurança, ele tinha afeto, ele tinha amor, porque ele estava tratando com um pai tão bondoso e tão misericordioso, cheio de compaixão. E você percebe que esse menino, ele é nada mais, nada menos que um ingrato, porque ele tinha tudo na sua mão. Ele fazia tudo, ele pedia o que ele quisesse para o pai, e o pai dava. Você percebe que ele é rebelde, porque ele não consulta nem a menos ao pai. Fala, pai, eu estou pensando em sair de casa. Mas ele se acha o quê? Independente. Ele acha que ele não precisa do pai para nada. Ele acha que ele já é o crescidinho. E ele acaba perdendo o quê? Ele acaba perdendo o quê? A sua inocência. Tornando-se independente. É isso que nós percebemos nesse texto. Foi o que Deus começou a ministrar no meu coração. Quantas vezes nós não nos achamos assim? Ingratos, desobedientes aos pais, rebeldes, acham que é o dono do próprio nariz. Não é verdade? Quando a gente está na adolescência, o que mais a gente nos gloria é de ser respondão com pai e com mãe. Você ainda paga uma na frente dos seus amigos, porque não responder. Depois que caiu minha ficha, eu falei, como que eu era estúpido? Ao ponto de rejeitar os meus pais na frente dos meus amigos, aqueles que me criaram para fazer uma média ou alguma coisa parecida. Que atitude egoísta, que atitude tão carnal, que às vezes você fere a quem tanto você ama. Por causa do que? Da lei da carne, da lei do pecado que habita em nós. Sem a graça de Deus, nós vamos viver, nós vamos morrer caído nessa graça. E nosso destino é o quê? É o inferno. Porque a Bíblia diz que nós nascemos caídos. A nossa vida, ela tende ao pecado. Ela devassa a nossa vida. Se você pegar, o pecado, ele está desde quando a criança já nasce. Davi mesmo, ele disse, em pecado concebeu a minha mãe. É o que ele diz. Porque se você pegar uma criança, ela já é rebelde, ela já é brava desde bebê. Se você não dá leite para ela, ela chora, ela vira uma coisa. Se você não atende ela na hora que ela quer, ela já começa a abrir o bocão. E aí tem criança que ela pega e machuca o peito da mãe quando ela está com raiva. Ela morde mais forte, você já percebe a maldade desde pequenininho. E aquela história de que o meio corrompe o cidadão é mentira, porque o mal já nasce dentro conosco. Porque Adão caiu, logo todos se fizeram pecadores. É o que a Bíblia diz. Então, essa história do filho pródigo não é apenas a um cara distante. É um cara que é como eu, e como você, e como muitos de nós nessa noite. Amém? Presta atenção comigo. O que eu posso observar também nesse jovem é o que diz lá que a gente disse na célula passada, Mateus 14, da semente. Eu não falei muito a respeito da semente, mas falei daqueles que ouviam a voz de Deus, daqueles que não ouviam. Mas se você pegar lá em Mateus 14, existe pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a sedução do mundo
E a riqueza do mundo fascina o camarada e logo a semente ela fica infrutífera dentro do coração dele. E ela deixa de germinar. Foi isso que aconteceu com o jovem. Dentro da casa do pai, tendo comunhão com o pai, deixou que o quê? Que a sedução do mundo, a fascinação da riqueza, o roubasse de Deus. Roubasse a semente lançada no coração. Desde pequeno, ele ouvia falar sobre as coisas de Deus. Ele foi criado dentro da igreja. Ele ouvia, ele ia aos cultos com o pai, mas chegou a certa idade e ele achou que era dono do próprio nariz. E aí? E começou a agir dissolutamente. Ele começou a deixar que o mal tomasse conta do coração dele. Ele deixou que aquele pensamento, que aquelas palavras que ele tanto ouvia, começasse a gerar um desejo. Existe uma frase que eu não sei falar certinho, mas diz assim: tudo começa aqui no nosso pensamento, atinge o nosso sentimento, que vira uma emoção. Tudo começa no nosso pensamento, que vira um desejo, que vira um sentimento, uma emoção, e logo nós estamos praticando. Assim é o pecado, como assim é as coisas de Deus. Você ouve a respeito de Deus, começa a gerar um sentimento, eu quero Deus, e de repente você está buscando Deus, de repente você está se entregando a Deus. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende daquilo que você tem ouvido e daquilo que você tem visto. Por isso eu digo, cuidado com o Facebook, cuidado com o WhatsApp, cuidado com a televisão. É por isso que nós vamos consagrar. Porque o mal ele começa a entrar e começa a vir desejo, de forma que você já acorda pensando no pecado, de repente você dorme pensando no pecado e logo você vai estar praticando pecados terríveis. E a respeito disso eu vou falar um pouco mais para frente, as características do pecador. Mas o jovem ele foi de fato seduzido e a palavra sufocou no coração dele, tornando-se infrutífero. O fato é que para viver na casa do pai são necessárias 3 coisas. Na casa do pai é necessário ter regras, na casa do pai é necessário bons costumes e na casa do pai é necessário submissão. O jovem rebelde, ele não quis obedecer às regras do pai, ele não quis ter os bons costumes, tornando-se um imoral, e ele não quis ter submissão. Tudo que ele queria é mandar nele mesmo. Ninguém manda nele, ninguém manda em mim. Eu não quero regra, eu vivo do meu jeito. Porque todo jovem acha que ele é ele é feito de aço, que ele nunca morre. Por isso você vê tanto jovem correndo de madrugada aí, furando o sinal, porque ele acha que nunca vai atingir ele. Por isso você vê tantos jovens começando fumando um cigarrinho, de repente uma maconhinha, daqui a pouco ele está nas drogas mais pesadas. Hoje aqui em casa veio uma mãe chorando com o filho, porque minha irmã chamou para falar a respeito do carinho que começou fumando maconha. Hoje está no crack, roubando R$500. O pecado ele começa sutil, de repente ele vai crescendo dentro de você. O diabo nunca vai chegar com uma proposta, poxa, o pecado é mau. Não, ele sempre vai ser prazeroso, ele sempre vai ser bom para você. Mas de repente vai te tornando cego e você vai praticando cada vez mais pecado e se afundando mais no pecado e cada vez menos querendo saber sobre Deus. Então, na casa do pai é preciso 3 coisas. A primeira delas é, quem lembra? Regra. A segunda é bons costumes. E a terceira é submissão. Ele não queria isso. Por isso ele quis sair da casa do pai. E dentro do coração deste mancebo, desse jovem mancebo, podíamos ver o orgulho, a autossuficiência, a independência, a perca da inocência, a maledicência. E isso acontece com todos nós em determinada fase da nossa vida. Todos nós um dia vamos ser orgulhosos, achar que somos alguma coisa. Todos nós um dia vamos querer ser autossuficiente, achar que nós podemos todas as coisas. Todos nós um dia vamos querer ser independente. Eu não preciso do meu pai, mas não, vou viver minha vida. Hoje eu já trabalho, eu faço minha faculdade e eu não preciso do meu pai, não. Se torna independente de Deus. Eu vou vivendo minha vida aqui, Deus vai me abençoando, faço uma oração, não preciso ter uma vida com Deus, não, tão regrada. Eu vou viver do meu jeito aqui, eu tenho uma boa profissão, eu tenho bons relacionamentos, tá bom demais. E ele perdeu a inocência, que muitas vezes tem acontecido com o quê? Com 8, com 9, muitas vezes com 6 anos de idade, você já vai perdendo a inocência. Eu cheguei aqui nesse bar aqui com 10 anos, coisa mais inocente do mundo. De repente fui me prendendo as malícias. Pra você ter uma ideia, eu ia para a escola com a camiseta aqui e short por cima, levantava a meia e ia para a escola. De repente as amizades começaram a me influenciar. Já estava soltando aqui, bagunçando o cabelo aqui, meia lá embaixo, mijando no muro. Eu só mijava dentro do banheiro de casa. De repente, não, mija aí no muro, mija na árvore. E aquilo virou um costume. Eu fui perdendo. Eu falei uma vez aqui na célula que eu só chupava balinha de morango
só chupava, não comia, não mastigava ela, para demorar mais. Era um costume meu, eu aprendi assim. E de repente um amigo meu, ele falou assim, ele comprou bala ali, tinha uma coisinha bem ali. Ele falou assim, tinha mais uma bala na mão, tinha 5 balas. Ele comeu 2, eu comi 2. Eu estava na segunda. E aí ele falou assim, vou te dar essa bala só se você comer. Só se você comer essa bala eu te dou essa. Aí eu comi a bala e ele pegou, abriu e comeu a dele. Não me deu, me enganou. Depois disso eu não me lembro, nunca mais lembro de chupar bala. Agora só como. São coisas que você vai aprendendo. Você vai perdendo, você vai ganhando a malícia. O mundo todo ele vai ensinando malícia. E de repente você começa a ter os desejos errados. De repente você começa a falar as palavras erradas. Ter as atitudes erradas. É normal isso acontecer com a vida de todos nós aqui. Conhecer o pecado. O pecado. E o que foi fundamental para o afastamento desse jovem da casa do pai chama-se uma e exclusiva coisa: a curiosidade. Ele quis experimentar. Ele não conhecia o que era aquilo. Ele ouviu falar que era bom. Ele ouviu falar o que acontecia. Ele via de longe. De repente o coração dele começou a ter curiosidade. E teve um desejo. E ele começou a alimentar o desejo dele. Porque ninguém toma uma decisão, uma atitude de pedir a herança para o pai do dia para a noite. Aquele jovem estava planejando há dias. Poxa, eu vou sair da casa do meu pai, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou ser vida louca mesmo, e vou fazer um foto de ostentação, e vou causar aí nas coisas, aí na paradinha. E vou cantar os paquetes de 100 dentro de um Citroën. E foi isso, aquele desejo começou a tomar conta dele. Até que se tornou um desejo fora de controle. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, vai tomando tanto conta do seu coração que vai se tornando um desejo fora de controle. Muitas vezes você não quer trair, mas você vai ouvindo, você vai vendo, e de repente toma tanta conta de você que você perde o controle, você fica cego. De repente você não quer fumar, mas de repente você vai, mas só mais uma curiosidadezinha, vou aumentar só um pouquinho, eu paro na hora que eu quiser. E de repente você não para, vai virando um vício aqui dentro de você. De repente você fala assim, vou ver um pornozinho só hoje à noite. De repente você vira um viciado em pornografia, de forma que até dentro do seu serviço você está vendo pornografia. Antes de dormir, você fica 1 hora vendo pornografia. Esse dia eu falei com um cara, amigo meu, já veio na célula, não sei se está aqui hoje, não vou dizer nada, que ele é viciado em pornografia. E ele fica vendo pornografia, ele fala assim, é tão impressionante isso, porque é tudo a mesma coisa, mas você quer ver com pessoas diferentes. É o mal tomando conta. Seria engraçado se não fosse triste, mas a pessoa fica presa, escrava a uma pornografia. E nem se fala nada a masturbação, aqui é os jovenzinhos de calo na mão aí, não é verdade? Porque você fica psicopata nesse trem. Você fica o dia inteiro, se você deixar, o mal ele te domina. Então aquele jovem deixou esse mal vir preenchendo. Ele acordava pensando no mal, no pecado, nos prazeres do mundo, e de noite, até que ele explodiu, até chegou o ponto que ele explodiu. Por quê? Porque ele não tinha diálogo com o pai. Ele falava, pai, eu estou mal, estou com vontade de fazer isso. Pai, eu estou assim. Não, ele foi guardando para ele, foi guardando para ele, foi guardando para ele. De repente, pai, eu quero a minha parte da herança e me dá tudo. O que mais me corta o coração é saber que esse jovem matou o pai vivo. Porque só pode pedir herança a pessoa que morreu, não é verdade? Como você vai querer ter uma herança de uma pessoa viva? Não tem como. E depois que a pessoa morre, você vai no testamento e fala assim, poxa, tem direito disso aqui, é minha herança. Mas não, o jovem, ele matou o pai vivo, demonstrando total ingratidão e insatisfação com o pai. Ele disse para o pai, pai, eu não estou nem aí para você. E passou poucos dias, vazou da casa dele. E o interessante é o seguinte, que ele, se você pegar na Bíblia, pega a Bíblia aí, lê o versículo 12, 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu quero comparar 2 lados da moeda. Deixa eu só ficar de olho aqui que eu estou empolgado hoje. Acho que eu vou falar 44. Então, eu quero que a gente passe a olhar os 2 lados da moeda. Eu vou colocar uma música e eu creio que no final vai ter gente chorando, vai ter gente querendo se arrepender, tendo gente querendo voltar para os braços do pai. Amém? O pai, de repente, o filho sai
sem avisar, sem falar nada. Pega a parte da herança, cheio de dinheiro no bolso, com o iPhone na mão, o WhatsApp de 1001 mulher. E aí o filho vai embora. E o pai fala, começa a pensar, poxa, o que será que eu fiz para o meu filho? Poxa, o que faltou para o meu filho? Aonde foi que eu errei? E de repente eu fico imaginando o pai naquela fazenda, cheio de empregados, cheio de serviço. De repente uma tristeza toma conta da alma daquele pai. E de repente ele senta na varanda e fica lá a tarde inteira. Fala, hoje meu filho vai voltar, ele vai se arrepender. É coisa de jovem, vai passar. Daqui a pouco ele está aqui. E passa aquele dia e nada. E de repente passa outro dia e o jovem não volta. De repente passa uma semana, o filho não volta. E aquele pai vai se angustiando. Começa a imaginar o pai deixando até a barba crescer, começando a ficar com um semblante triste, os empregados perguntando, o que foi com o senhor? Aí ele só falta falar, você é abestado? Meu filho saiu de casa, cara. E aí de repente ele começa a passear pela casa e começa a ver tudo, lembrando do filho. Poxa, olha aqui quando meu filho nasceu, olha a roupinha dele, tão pequenininho. Você ama tanto esse filho, você planeja tanto para o seu filho, você tem uma intenção tão boa para o seu filho. E de repente ele sabe. E você começa a passear pelo quintal e fala, poxa, foi aqui que ele deu os primeiros passos. Olha, eu lembro até do dentinho, primeiro dentinho nascendo dele, da mordida que ele deu no meu dedo. E você começa a imaginar, o pai dele começa a imaginar sobre o filho. E começa a ver as fotografias do filho. E de repente vai no quarto do filho, sente até aquele cheiro do filho. E a saudade aperta o coração daquele pai. E de repente passa-se, talvez anos, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas o filho não volta. E o pai lembra dos abraços que ele deu, da primeira vez que o filho falou, eu te amo para ele, o coração dele se encheu de alegria. De repente o pai se lembra da jogada de bola no campo, do abraço, do afeto, da primeira vez que levou ele na piscina, no riacho, para tomar um riachinho com ele. O pai começa a se lembrar e se angustiar, e começa a chorar, meu filho, aonde foi que eu errei? E vai se passando anos. E o pai com a esperança de ver o filho. O filho vivo, mas como se estivesse morto. E a esperança do pai era que o filho estivesse vivo, porque de fato, ele não tinha notícia do filho. Será que o meu filho está vivo? Será que o meu filho está bem? Será que o meu filho ficou mais rico ainda porque ele tinha dinheiro? Será que ele aplicou bem? O que será que aconteceu do meu filho? Será que ele é bem sucedido? Será que um dia ele vai se lembrar de mim? Eu fico imaginando dia após dia o pai sentado e olhando para o portão da fazenda lá no cantinho, esperando o filho voltar, e nada. Ao mesmo tempo que ele queria se manter durão, ao mesmo tempo que ele queria se manter firme, porque ele tinha o mais velho para cuidar. E ele não queria demonstrar sua fraqueza. E ele sorria, tentava demonstrar segurança, passando-se anos, passando-se um ano, passando-se 2 anos. Quem sabe, essa noite é a história de alguém aqui. Quem sabe você se afastou de Deus por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. E todo dia ele espera, ele olha pela janela e fala, poxa, hoje meu filho volta. Poxa, meu filho foi na cela hoje. Hoje ele firma comigo. Hoje ele abandona a prática do pecado e vai começar uma vida nova. Poxa, quem sabe é esse ano. Poxa, quem sabe há tanta expectativa no meu coração. Filho, volta pra mim. E de repente não. De repente não. E o pai chora. E o pai se angustia tanto. Mas por outro lado você vê um jovem tão feliz, vivendo dissolutamente. A Bíblia diz dissolutamente. Significado? Devassamente. Significado? Imoralmente, não se importando com a sua reputação, não se importando com o que os outros vão pensar. O que ele quer é saber dos seus prazeres. O que ele quer é gastar o dinheiro dele do jeito que ele quer, sem ninguém dar palpite, porque o que importa é o status. O que importa é estar com os amigos ali. Tô namoradinha, tô curtindo. Meu pai que se dane. Eu quero saber, é do meu prazer agora, é do meu momento agora. O filho ingrato, o filho rebelde, nem se importa. Passe um dia, passe uma semana, passe um mês, nem o telefonema para ele falar, pai, tudo bem aqui, está tudo tranquilo. Ele realmente considerou o pai como um homem morto. O filho considerou o pai um homem morto. E você observa tamanha falta de compaixão desse filho, tamanha falta de amor desse filho, que ele parte para onde? Para uma terra distante. Para uma terra longínqua. Ele não quer saber nada que lembre do pai. Ele não quer saber do caminho que o pai pode passar e encontrar ele. Ele não quer saber de nada do pai. Você conhece alguém assim? Você conhece alguma pessoa que você fala alguma coisa sobre Deus, ela já vira as costas, ela não quer nem saber. Ela quer viver do jeito dela. Ela não quer saber a verdade. Ela não quer saber se ela está errada. O que ela quer é aproveitar o momento dela. O problema é, ela está plantando, e depois ela vai ter que colher. Tudo que ela faz de errado agora, ela colhe. Se você quer ser feliz no seu casamento, se você quer ser feliz na sua velhice, sirva a Deus na sua juventude.
Muitos jovens vão querer curtir o que você vai curtir mais para frente, mas não vão poder, porque eles plantaram sementes erradas agora. Você é privilegiado por estar aqui hoje. Você é privilegiado por ouvir a palavra de Deus. Queridos, eu busco tanto falar a palavra de Deus, porque eu não quero que saia nada de mim. Eu quero que vocês aprendam algo do coração de Deus, para que vocês coloquem em prática. Porque de mim não vem bem algum, como diz o próprio apóstolo Paulo. De mim não vem bem algum. Mas desse a quem eu sirvo, ele pode transformar a tua vida por inteiro. Amém? Então, uma salva de palmas para a gente. Olha que interessante que eu coloquei aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu gostaria de falar essa frase, mas eu acho ela interessante. Quem sabe você hoje não está igual o filho pródigo. Quem sabe você não desviou, você não está fora da casa do pai, não está vivendo absolutamente, mas o mal já está dentro do seu coração. Quem sabe aquele mal está te corroendo, você vem com pensamentos de cometer coisas que você nunca cometeu, pecados que você nunca cometeu. Você se importa com a consequência, mas se não tivesse consequência, você já teria feito. O esquema é, não peque por medo da consequência, mas não peque por medo, por reverência a Deus, por santidade a Deus e por querer agradar a Deus, não por causa da consequência. E aí, o fato é que o mal estava no coração daquele jovem corroendo. E eu falei que ninguém planeja matar o pai e pedir a herança do dia para a noite. Estava faz tempo. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: não se deixe levar por suas emoções carnais. Não se deixe fazer a maior burrada da sua vida, porque isso vai gerar traumas, vai gerar consequências. O filho pródigo fez a decisão dele. Quem sabe você ainda não fez essa decisão, mas ainda tem. Você fala para o pai: pai, eu estou a um ponto de explodir. Eu estou a um ponto de fazer a maior burrada da minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nessa minha fraqueza. Sujeito às paixões carnais, mas eu peço do Espírito Santo. Amém? E de repente, queridos, o que aconteceu foi, eu quero citar as características do pecado, do pecador, que a gente, eu vou ter que encerrar antes de me terminar. Primeira característica, deixa eu só achar. Primeira característica do pecador: nunca está satisfeito com o seu pecado e sempre irá querer mais. Foi a primeira atitude do filho pródigo. Ele estava com dinheiro, gasta dinheiro. Ele estava com amigo, gasta com amigo. Ele estava com meretriz, pega 5 de uma vez. Eu nunca estou satisfeito com o meu pecado. Eu estou com meretriz? Não, agora eu quero adulterar. Porque deve ser mais gostoso quando eu uma mulher casada. Você imagina a emoção do marido, fazer escondido do marido, que vai se adulterar. De repente, a mesma esquema da droga. Está usando uma pouquinha? Eu quero usar a mais forte que tem. Se exploda o mundo. Diz que a droga mata aos poucos, mas eu não tenho pressa para morrer não. Eu quero curtir minha vida. Você começa a se entregar e de repente você está fazendo errado. Essa é a primeira característica do pecador. Ele tende a sempre querer mais do pecado. Ele tende a gastar tudo dissolutamente, devassamente. Segunda, ele fica cego e o desejo toma conta dele. Ele não vê nada que está ao lado, ele só quer fazer o pecado. Quarto, terceiro, não quer ouvir a verdade. Quarto, sente-se em profunda angústia e escuridão, mas não consegue largar. Ele sente-se em angústia e escuridão, ele sabe que está ruim, mas ele não consegue largar, porque está bom demais isso aqui. Quinto, sente-se o tempo inteiro acusado, de forma que quando ele ouve sobre o pecado, ele acha que tudo é para ele. Alguém está falando alguma coisa a respeito ali de usuário de droga, ele já pensa que é para ele. Alguém está falando de mentira, ele acha que já é dele. Descobriram a minha mentira. Descobriram aquilo que eu faço. Aí fala alguma coisa de traição, fala, poxa, alguém descobriu. O cara se sente acusado. Qualquer conversa, tudo é para ele. Tudo que está falando é para ele. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e está achando que tudo que eu estou falando é para você. Queridos, é para você, mas eu não sei de nada. Ninguém me falou nada, e eu não descobri nada. Amém? Quinto, sexto, não sei mais onde eu estou, tá, gente? Quem está contando, se vira aí. Sétimo, sexto, ele acorda pensando no pecado e dorme pensando. Ele planeja o pecado do dia seguinte, é impressionante. Poxa, tem gente que vai na balada de segunda a segunda-feira, é impressionante. O salário da pessoa é para gastar. E paga para mim que não quer nem saber.
É de segunda a segunda, a pessoa não dorme. A pessoa vai, toma energético, vai para outro dia lá, vai treinar, vai trabalhar no gás e fica naquilo lá, naquela alucinação. Por quê? Porque se ela parar para pensar, para deitar a cabeça no travesseiro, ela fala, que lixo de vida que eu estou vivendo. Que desgraça que eu estou vivendo. E ela fica nisso, pensando e acordando com o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é quem sabe? É a morte. O homem ele é caído e depravado, como eu falei no começo. E aí o pecador ele torna-se impuro. Tudo que ele faz, ele só faz sujeira. E de repente ele começa a fazer corrupção. Ele começa a roubar dentro do serviço. Porque uma pessoa que tem coragem de roubar dentro do mercado, abrir um negócio e tomar, de repente ele está roubando 10 reais do patrão. De repente está fazendo um esquema aí para roubar mais. A corrupção começa a gerar dentro do coração dela. Começa aos poucos. Tome cuidado com as pequenas coisas. Pegar um realzinho da carteira da mãe, de repente é 2. De repente está que nem o menino que eu falei aqui hoje, roubando 500 reais para usar crack. Toma cuidado, o pecado ele vai te corroer. Você se torna impuro e você se torna imoral. Tudo aquilo que é moral, você quer ser imoral. A sua moral fala, poxa, é errado. Aí você fala, então eu quero fazer. Tem uma frase conhecida aí no mundão que diz assim, o proibido é mais gostoso. É a linguagem imoral. O que é proibido é mais gostoso. É proibido? Então eu quero fazer isso aí mesmo. É a dose mais forte? Joga pra dentro aí. Esse tempo atrás, quando a gente ia pra coisa lá, como que é? Pra exposição, nós já queria beber capeta. Desce o capeta aqui. Não sei se tem coisa mais forte que capeta, mas o nome já é horrível. E o gosto também é horrível. E muitas vezes a pessoa nem gosta de beber, mas ela quer beber porque senão ela não consegue chegar na menina. Tem um amigo nosso que chegava nas meninas, nem conseguia falar com a menina, só puxava o cabelo e pegava. Só bebendo, só bêbado para chegar. Olha, ele precisa ser certo numa bebida para chegar em alguém. Você percebe o nível que vai chegando? E a coisa mais terrível a respeito do pecador, sobre eles vem a ira de Deus. Tem versículo na Bíblia que diz, sobre esses permanece a ira de Deus. Deus ele está irado. Caiu. Ele está irado. E se você continua na prática desse pecado, permanece a ira de Deus sobre você. Até que você volte. Até que você até que você tome uma decisão de arrependimento. Até que você tome uma decisão de mudança. Amém? Seu pai chegou, né, João? O pai dele chega no horário certinho, cara. Sorte que eu já estou terminando, mas você nunca... Eu queria terminar no horário, mas é que eu empolguei. Falta 3 minutos. Quando você vai embora, você fala que acabou, tá? Não fala que não tinha mais coisa, não. Vou acabar, calma aí. Então, olha outras coisas que eu falei a respeito do pecado, pra gente encerrar. E aí, termino por aqui hoje. Meu horário já deu. O pecado te promete liberdade, mas ele te aprisiona. O pecado, ele te promete vida, mas ele te traz a morte. Ele te promete vida, mas o negócio é viver. Vida? Você acha que vida é ficar indo na igreja, indo na cela? Não, vida é isso daqui. Vida é você ficar na pegação. Vida é você fazer o que você quiser. Assiste o que você quiser. Faz o que você quiser. Isso é vida. De repente você se vê morto. Você vai se matando aos poucos. Porque o salário do pecado é a morte. E quem é o patrão desse salário? É o diabo. Ele faz questão de te pagar. Mas dia ou menos dia ele fala assim, ó, tá aqui. E de repente você vê tanto jovem morrendo aí. Cara de nada. O Gesiel mesmo já era para ter morrido. Ele falou que o cara foi tirar nele, na bala não saiu. Sorte que Deus tem um propósito nele, então estava morto. Imagina, 19 anos ou 18 anos tempo atrás, morto. Por causa de quê? Por causa de nada. A vida passa tão rápido. Olha o que mais. O pecado te promete alegria e exaltação, mas te traz tristeza e humilhação. Aquele jovem, ele estava cheio de influência do pecado. Poxa, eu tenho alegria. Poxa, eu tenho exaltação. Eu estou no meu glamour. Eu estou arrebentando. Os meus amigos falam que eu sou o cara. Os meus amigos falam que eu sou o cara porque eu pego 30 numa noite. Exaltação, alegria. Mas de repente ele se vê triste, sozinho, em solidão, angustiado e todo humilhado ao ponto de trabalhar numa fazenda como um servo e desejar comer comida dos porcos. Querido, para o judeu, porco é o animal mais imundo que tem, é o animal mais impuro que tem. Ele desejou comer comida dos porcos. Olha o nível de humilhação que ele chegou. Olha o ponto que ele chegou. Até o fundo do poço. Quem sabe você está aqui hoje no fundo do poço. Deus fala, tome uma atitude e volte. Porque 3 coisas aconteceram com o jovem. Primeira, ele caiu em si. Ele falou,
veste melhor do que eu. E eu vejo aquele jovem todo depravado, porque veio fome, ele passou tanta necessidade que devia viver como um mendigo, com a roupa toda suja, rasgada, com a cara da Dilma aqui, vereador 12, e andando descalço, todo com o pé sujo, a barba crescendo, aquele fedor, aquela caatinga. Eu creio que ele ficou assim, querido, para chegar a querer comer comida de porco, ver o porco comendo e falar, puxa, que delícia, eu quero isso daí. Olha o nível que ele chegou. O diabo começa te dando coisa gostosa, de repente está te dando carninho que você está comendo sem ver. É isso que acontece. E ele caiu em si. Segundo, ele se arrependeu. Ele falou, poxa, eu pequei contra meu pai. Eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. Vou falar para o meu pai, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele se arrependeu. Fala, poxa, eu matei meu pai. Agora eu lembrei que ele existe. Vou voltar para o meu pai. Ele caiu em si, ele se arrependeu. Terceira coisa, ele teve mudança. Não ficou apenas no pensamento. Poxa, eu vou voltar para o meu pai. Não, ele pegou, colocou o rabinho entre as pernas, começou a caminhar em direção à fazenda, encarou a humilhação, encarou a sua dor, encarou o seu sofrimento e começou a ensaiar. Vou entrar lá dentro e vou falar, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Fazem como um dos teus trabalhadores. E cada passo que ele ia, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, com a cabeça baixa, chorando, angustiado, e de repente ele para na frente do portão da fazenda e aquele medo de entrar. Poxa, será que eu faço isso? Será que é agora? Meu Deus, é tão difícil, olha o que eu fiz, olha como que eu vivi. Queridos, você é homem para sair da casa do seu pai. Você é homem para fazer o que você quiser. Mas você tem que ser muito mais homem para assumir os seus erros diante de Deus. E falar assim, eu quero voltar para a casa do meu pai. Eu não quero viver essa vida mais não. Eu não quero mais comer comida de porco. Eu quero o banquete do meu pai, do meu rei. Amém? Amém. E aí, eu creio que na hora que ele abre, o pai está aqueles dias esperando o filho voltar. E de repente ele observa de longe o filho entrando, e ele se move de íntima compaixão. E o servo fala, poxa, você não é teu filho não, é um mendigo. Ele fala assim, é meu filho sim, porque o pai conhece o filho que tem. E ele sai correndo de onde ele está, e de repente ele vê o jovem todo fedido, todo maltratado. Mas ele não se importa. Ele abraça o jovem, dá um beijo no rosto daquele jovem. E o filho diz, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. O pai nem show! Coloca a mão na boca do filho. Fica quietinho aí. Mata um meu filho para esse cara aqui. Coloca roupa nova. Coloca um anel novo. Coloca sandália novo. Esse é meu filho. Ele estava morto. Ele reviveu. Aleluia. Dá uma salva de palmas. O pai se alegra. Assim, meu filho estava morto, mas ele reviveu. Estava perdido, mas ele foi achado. Vamos nos alegrar. Sabe o que significa para você? A sua roupa de imoralidade. Aquilo que te acusava, tinha em noite, o peso na consciência, foi arrancado, toda aquela sujeira, e foi te dado vestes limpas, toda cheirosinha, perfumadinha, até com alvejante, toda passadinha, veste nova para você, querido. Sabe aquela acusação que te via dia e noite, você não conseguia levantar a mão para adorar a Deus. Poxa, sou tão pecador, por que eu vou adorar? Por que eu vou na cela? Deus fala, coloca o anel no dedo desse meu filho. Coloca anel, porque ele tem autoridade. Aonde ele estiver, todos vão ver, ele tem autoridade. Chegou na casa dele, vão ver, meu filho tem autoridade. Satanás nenhum tem controle nessa vida. É meu filho e tem autoridade. Saiu da casa do pai, pode fazer o que quiser. Voltou, é meu filho e tem autoridade. Coloca a sandália nova nele, porque ele vai pisar. E onde ele pisar, vai ser dele, porque é do meu filho. Ele tem direito, é meu filho, ele tem autoridade, ele tem roupa nova. É isso que Deus tem para nós. Ele quer nos restituir na nossa autoridade. Amém? Graças a Deus. É isso que eu queria deixar nessa noite. Você volte para a casa do Pai, porque Ele tem um anel para deixar com autoridade. Filho de Deus. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém acusa. Não há pecado que te afaste. Você é limpo, você é perdoado. Tome a decisão nessa noite. Volte para a casa do Pai.